Coder, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, criando uma to-do list no Flutter com o Provider. Bom, então como de praxe, né, deixa aquela curtida e se inscreve se não é inscrito. E se quiser se aprofundar em Dart e Flutter, o link está na descrição, tá? Para a próxima turma do Flutter Dicas Bootcamp. Bom, vamos lá então. Agora que a gente criou o nosso Local Storage Service, a gente vai criar uma intermediação entre o controller e esse Local Storage Service para a gente salvar essa lista de to-dos no nosso celular, tá? Então a gente vai criar um Local Storage específico para os nossos to-dos, tá? E aí para isso a gente vem aqui no Local Storage e clica com o botão direito em novo arquivo. A gente vai chamar ele de to-dos Local Storage Service.dart. Tá? Eu vou dar um fd então class para ele criar aqui a classe. E aí, então, a gente vai fazer por injeção de dependência. A gente vai injetar aqui nesta classe o nosso Local Storage Service, tá? Já que ele vai servir, então, para intermediar o nosso controlador e o nosso Local Storage Service, tá? E aí, então, para a gente fazer essa injeção de dependência, a gente vai criar primeiro uma variável aqui do nosso Local Storage Service, tá? Eu já vou dar um enter aqui para importar automaticamente e eu vou chamar ele de underline Local Storage Service, tá? Lembrando que o underline a gente diz para quando é privada, tá? Então essa variável ele vai ser privada a esta classe, tá? Lembrando que no Dart, se você criar se você tentar acessar, né, esta variável de outros arquivos, você não vai conseguir, mas se você tentar acessar deste mesmo arquivo aqui, você vai conseguir. Então, mesmo se você criar uma outra classe, você vai ter acesso a essa variável privada, tá bom? Então, vamos lá. E aí, a gente cria, então, o nosso construtor, to-dos Local Storage Service, e vamos, então, passar o nosso Local Storage Service aqui dentro, né? This, né? Faltou this.local storage service, certo? E aí, então, agora, toda vez que a gente for criar uma instância dessa classe, a gente vai precisar então, passar a instância aqui do nosso Local Storage Service. Isso é bom também para quando a gente, se a gente quiser, né, criar testes unitários. A gente consegue mocar, né, esses testes, né, já que não importa para a gente, sendo que a gente quer apenas testar esse to-dos Local Storage Service. Então, todas as dependências que são dependentes aqui desse to-dos Local Storage Service, a gente moca, e aí o que for preciso, a gente testa aqui desta classe, tá bom? Então, vamos lá. A primeira função que a gente vai criar é uma feature, né? Já que o nosso set aqui do nosso Local Storage Service, certo? Ele retorna um feature, tá? Uma função assíncrona. Só que aqui a gente vai retornar uma possível string. Por quê? Porque se tiver um erro, né? Se o erro for diferente de nulo, a gente vai retornar esse erro. E aí a gente vai tratar esse erro no nosso controlador. Se o erro for nulo, quer dizer que deu sucesso, tá? E aí a gente não precisa retornar nada, já que a gente está apenas fazendo um set, tá? A gente está apenas armazenando aqui no nosso celular. Então a gente não precisa saber mais nada além de um erro ou não, tá bom? E aí então vai ser o set to-dos, e aí aqui a gente vai receber no parâmetro uma lista, né, de to-do model, que vai ser essa lista de to-dos aqui, tá? Eu vou chamar ela de to-dos. Então vamos clicar aqui no to-do model, na lâmpada, e importar aqui o nosso to-do model. Legal. Agora a gente já vai envolver ele no try e catch, tá? Só que aqui a gente vai fazer a nossa exceção que a gente criou aqui do nosso Local Storage Service, que a gente está jogando aqui esse Local Storage Exception. Eu vou dar um Ctrl+C nele, eu vou voltar aqui e vou dar um Ctrl+V, tá? Então vamos clicar aqui na lâmpada e importar essa exceção, certo? Do nosso errors, né? Local Storage Exceptions. E aí, aqui eu poderia muito bem pegar o meu catch error, certo? Só que eu não vou. Por quê? Porque este erro aqui, do Local Storage Service, que eu estou retornando, é esse error message, que é error storing data, passando o data e a chave. Só que isso não é interessante para o usuário ver uma mensagem dessa. Então, a gente só vai ver quando a gente receber, né, um erro aqui do nosso Local Storage, e a gente vai retornar algo que faça mais sentido. Então, aqui no caso, a gente vai apenas retornar uma mensagem do tipo erro ao salvar tarefas, tá? E aí faz um pouco mais de sentido para o usuário. Só vou adicionar um async aqui para ele parar de reclamar aqui, e aí podemos prosseguir. E aí, para as exceções genéricas, né, a gente vai adicionar o erro e a stack trace, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar um log
e vamos importar o log sempre do Dart Developer e não do Math, tá bom? E aí a gente vai colocar aqui error saving to-dos. E aí a gente vai passar o erro, o error, né? E o stack trace, a gente vai passar o stack trace. E aqui a gente vai retornar uma mensagem genérica. Só que essa mensagem, como ela é genérica e eu vou usar ela mais de uma vez, não faz sentido eu colocar ela aqui, já que eu teria que ficar copiando e colando em diversos outros lugares. E caso eu queira mudar essa mensagem de erro no futuro, eu teria que mudar em todos os lugares que eu coloquei. Então, em vez disso, eu vou vir aqui em Shared, clicar em novo arquivo e vou escrever aqui message, não, vou colocar aqui const, tá? Ou seja, apenas constantes, que eu vou colocar arquivos constantes aqui dentro dessa pasta. E aqui eu vou colocar message underline const.dart, que é o arquivo onde vão conter essas mensagens. E aí, então a gente vai colocar const, eu vou chamar ela de default error message, ou seja, mensagem padrão, né, de erro. E eu vou chamar aqui de algo deu errado. Por favor, tente novamente mais tarde. Tá? Então tem que ser uma mensagem que faça sentido para o usuário, tá bom? Eu vou colocar aqui só string, tipar ela, salvar. E aí a gente pode copiar então essa variável, certo? E aí colocar ela aqui em vez da mensagem hardcoded. Vamos então clicar na lâmpada e importar este const message, tá? Esse message const, né? E aí então a gente já tem acesso a ela e estamos retornando legal. Então vamos lá. Agora vamos então fazer a implementação do nosso try, certo? Que seria pegar uma string, certo? Por quê? Porque a gente tem que... O nosso set to-dos, né? Aqui do nosso local storage service, o nosso set, na verdade, né? Ele está esperando que a gente passe uma string, né? Que são os dados, certo? Então a gente precisa, de alguma forma, transformar esses to-dos, essa lista de to-do model, certo? Que é uma classe do Dart, para uma lista de map e transformar essa lista de map para uma string, certo? Que é o que está esperando aqui, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai fazer um JSON encode, tá? O JSON encode ele já transforma o nosso o que é que tiver aqui, né, para uma string. Só que a gente primeiro precisa então passar essa lista de to-do model para map, tá? E aí como que a gente faz isso? A gente vai pegar o nosso to-dos, fazer um map, né? Ou seja, a gente vai iterar por cada item da nossa lista. Então ele vai passar por esse item, depois por esse item. Então a gente vai ter acesso a cada to-do, tá? E aí a gente pega aqui o to-do e faz um to-do.toMap, tá? Essa função ainda não existe no nosso to-do model, é uma função que a gente vai criar, tá bom? Eu só vou depois transformar ele para lista de volta, já que o map retorna um iterável, tá bom? E aí, então, vou dar uma vírgula aqui, salvar. E agora a gente vai entrar, então, dentro do nosso to-do model, segurando o Ctrl e clicando, que a gente vai adicionar esta função toMap que a gente acabou de chamar, tá bom? Então, vamos lá. ToMap. O ToMap, então, como diz, né, em inglês, é para o map. Então, a gente está transformando o nosso to-do model, certo? Que é essa classe aqui, para o map, tá? E o map, ele ele tem a chave e o valor. E aí, para ter acesso ao valor, você precisa colocar a chave, tá bom? E aí, a chave, a gente vai colocar string, certo? Vai ser uma string, opa, vírgula. E aí, o valor vai ser dinâmico, tá? Dynamic. Tá? E aí, então, a gente vai ter a função aqui, toMap. E aí, a gente vai, então, retornar aqui as chaves, né? Que a gente está indicando que é um map, né? Ele pode ser um set também, mas nesse caso, a gente vai fazer um map. E aí, a gente vai, então, colocar a chave ID para o valor ID, tá? Então, a gente está colocando que a chave, que é uma string, né? Uma string aqui, é ID, tá? Para ter acesso, então, a esse ID aqui, a gente precisa colocar essa chave, uma string, né? O ID, certo? E aí, o ID, o title e a description, elas são strings, e o datetime nesse caso, né? A gente vai ter que transformar ele para milliseconds, e aí depois transformar ele de volta para datetime, tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos colocar o nosso title, que vai ser o próprio title, e a description vai ser a nossa description. Description, tá? Certinho. E agora faltou o nosso date, que vai ser o date.milliseconds since epoch, tá? Então eu estou basicamente aqui transformando essa classe
datetime para milissegundos, né? Para um número inteiro aqui, tá bom? Agora podemos salvar então. E aí estamos então fazendo o map, transformando ele para uma string. E aí a gente consegue então já passar esse data aqui, né? Que é essa lista de to-dos em transformado em uma string. A gente já consegue então passar para o nosso local storage service salvar, tá? E aí, para isso, a gente dá um enter aqui, vou dar 2 enters, tá? E aí a gente dá um await, certo? Que é uma função assíncrona. Local storage service.set. E aí eu vou colocar uma key, né? A gente tem a chave aqui do nosso set, né? Para a gente ter acesso ao nosso armazenamento, certo? Eu só vou dar um Ctrl X aqui e vou colocar aqui fora, tá? Eu vou colocar aqui const. Na verdade, aqui dentro, tá? Vou deixar aqui dentro mesmo. Eu vou colocar como final string to-dos que é igual a to-dos, tá? To-dos, certo? Então temos aqui o nosso to-dos. Daí a gente passa, então, essa to-dos key aqui dentro, tá? E passando o data em seguida, tá? Então o que acontece? Eu criei esse to-dos key, tá? Essa string aqui, porque eu vou ter que usar ela para quando eu fazer o get, né? Para quando eu for pegar essa lista de volta. Então, para que não haja algum erro, né, de digitação, eu já crio ela uma vez só e consigo reusar em outros lugares que eu precisar, tá bom? Legal, então fizemos o await, certo? E aí aqui, depois, a gente vai retornar um nulo, né? Se ele der tudo certo, ele vai vir para essa linha e a gente retorna nulo, já que a gente não teve nenhuma mensagem de erro. Caso tenha dado algum erro, ele não vem mais para a linha 24, ele já vai dar o throw exception, seja local storage exception ou alguma outra exceção, né, genérica, tá bom? E aí ele vai vir ou para cá, e aí a gente vai retornar o erro, tá? Então o erro vai ser diferente de nulo se ele cair em uma dessas linhas e vai ser nulo se ele cair nessa linha, tá bom? E aí no controlador a gente vai ver isso, tá bom? Legal. Então terminamos aqui o nosso set to do. Agora a gente vai para o nosso get to dos para a gente fazer então pegar, né, esses dados do nosso local storage, certo? E aí a gente vai então fazer um feature também, né? Só que nesse caso a gente pode ter duas respostas, tanto uma mensagem de erro quanto o sucesso, que seria a nossa lista de to-dos, já que a gente está pegando a lista, tá bom? E aí, para isso, a gente vai usar os records do Dart 3.0, tá? E aí, então, a gente vai, do lado esquerdo, aqui, eu vou colocar, então, o string error, né? Que aqui seria igual ao nosso set to-dos, que a gente pode ter ou não um erro, certo? E aí, eu vou dar uma vírgula, que do lado direito seria a nossa lista de to-do model, que eu vou chamar aqui de to-dos, certo? E aí eu vou chamar então de get to-dos. Já vou colocar o async, né? Que a gente vai usar função assíncrona. E a gente vai usar a função assíncrona e também a gente vai usar o await, né? Então a gente já adiciona o async aqui, tá? E aí eu já vou até copiar essa parte aqui, ó, do try, o on e o catch, tá? Porque a gente é basicamente a mesma coisa, tá bom? Só fazer alguns ajustes. Então, aqui no Local Storage Exception, em vez de erro ao salvar tarefas, a gente pode colocar erro ao carregar tarefas, certo? E aqui, error saving to-dos, a gente coloca error loading to-dos, passando o erro e stack trace, e aqui o default error message normal, certo? Deixa eu ver quem está reclamando. Ah, tá. Ele está reclamando por quê? Porque a gente não está retornando no modo records, certo? Por quê? Porque são dois valores, certo? Aqui a gente está apenas retornando um valor. Então, lembra que eu falei que do lado esquerdo, que é essa parte do erro, a gente retorna o erro. E aí do lado direito a gente retorna o to-dos. Se ele der um erro, do lado esquerdo a gente vai retornar o erro. E aí do lado direito, né, adicionando uma vírgula, a gente vai retornar um nulo, tá? Do lado direito, tá? Ele está reclamando ainda... Tá, que o valor pode ser nulo, então esse to-dos aqui, ele pode ser nulo, tá? Esqueci de adicionar o ponto de interrogação aqui, tá bom? E aí aqui vai ser a mesma coisa, tá? Então eu vou colocar do lado esquerdo o erro, e aí do lado direito vai ser nulo, já que eu não consegui a minha lista de to-dos, tá bom? Legal, então agora vamos só apagar tudo isso aqui, tá? E aí vamos então implementar o nosso
getToDo's, que a gente vai retornar do lado direito caso dê sucesso, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar uma variável aqui, toDo's. Vou colocar só o string primeiro, toDo's JSON. Só que essa string ela pode ser nula, certo? Por que ela pode ser nula? Porque imagina que é a primeira vez que você carrega o aplicativo, que você abre o aplicativo. A primeira vez que você abrir o aplicativo, você não vai ter nenhum toDo's criado, certo? Porque vai estar tudo do zero. Então, ele vai retornar nulo para você. Então, a gente vai ter que fazer um tratamento, né, desse nulo, né? Que se ele vier nulo, a gente vai ter que fazer algo diferente. Se não vier nulo, a gente faz uma outra coisa, tá bom? Então, toDo's JSON, né, string. Lembrando que a gente salvou como uma string, então quando a gente recuperar, ele também vai estar como uma string, tá? Então, vamos lá. String toDo's JSON vai ser igual ao await local storage service .get, tá? E aí a gente vai usar a mesma chave, que é a variável que a gente criou aqui em cima, do toDo's key, certo? Que é esse toDo's aqui, tá? Então vamos dar um Ctrl V. E aí, agora a gente faz aquela condição lá, então, que vai ser um if toDo's JSON diferente de nulo. Então a gente vai checar se ele é diferente de nulo, ou seja, se existe realmente os toDo's, algum toDo, né, salvo no nosso local storage, certo? E aí, se existir, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai falar final toDo's é igual a JSON decode, né? O JSON decode a gente vai pegar o string e transformar para o que é que seja que a gente salvou, que no caso é uma lista de maps, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, vai fazer então JSON decode, passando o toDo's JSON, certo? E aí nisso eu tenho certeza que é uma lista, já que eu salvei como uma lista aqui, né? Eu peguei essa lista, né? Transformei a lista para lista de toMaps, né? Que eu fiz isso aqui. E aí eu transformei para JSON encode, que eu transformei em uma string, tá? Eu sei que pode ser bem confuso, tá? Essa parte, principalmente para quem está iniciando, tá? Mas mais uma vez eu falo que se você quiser realmente se aprofundar nisso, para entrar comigo no Flutter Dicas Bootcamp, porque lá realmente eu pego na sua mão, tá? Infelizmente eu não consigo explicar tudo tintim por tintim aqui, senão eu ia ficar dias, tá? Explicando, tá? Mas se você quiser realmente se aprofundar, entra comigo lá, tá? Mas eu tô tentando passar o máximo de conteúdo possível aqui nessas aulas. E gratuitamente, tá? Pra você. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. A gente tem o JSON decode que a gente está fazendo, né? Do nosso toDo's JSON, que ele já veio diferente de nulo aqui. E eu tenho certeza que ele é uma lista. Então, eu já vou colocar ele como asList, para que eu consiga fazer uma iteração aqui, tá? E aí eu faço, então, um ponto map. Eu só vou dar um enter aqui, para colocar... para não ficar tudo embolado aqui na mesma linha, certo? E aí, aqui nesse ponto map, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar toDo model, e aí a gente vai ter o toDo, só que esse toDo, ele é um map, tá? Então a gente precisa retornar, transformar esse map, né, que é esse toDo aqui, toDo model, tá? Como a gente tem que transformar esse map em um toDo model, né? Dessa classe do toDo model. E aí a gente vai criar então uma função no nosso toDo model, que é o fromMap. E aí a gente vai passar o toDo, né? Que é esse map aqui dentro, tá? E aí vamos então criar esse fromMap, tá? Então vamos entrar dentro do nosso toDo model, certo? E aí aqui dentro do nosso toDo model, a gente vem aqui na linha 24, dá enter 2 vezes. E aí a gente vai colocar, então, um factory, certo? toDo model.fromMap, tá? Então, esse factory toDo model.fromMap, ele, na verdade, é um construtor customizado que a gente está criando aqui no nosso toDo model, tá? Então, a gente tem esse construtor padrão e esse aqui é um construtor padronizado que a gente pode até colocar algumas lógicas dentro se a gente quiser, tá bom? E aí, então, no fromMap, a gente vai ter um map string com chave string e valor dynamic, certo? Dinâmico. E aí a gente vai ter o map. E aí a gente vai retornar o toDo model. Opa. E aí aqui no nosso toDo model a gente vai ter o CID, né? Opa. CID, que é o nosso ID do nosso construtor, certo? E aí a gente vai passar então o map ID, certo? E a gente tem
dentro do nosso local storage, tá? E aqui eu tenho certeza que eu vou ter o map ID, tá? Porque quando eu salvei, né? Eu já vou ter validado, já vou ter criado, né? Quando eu tenho um to-do model criado, eu já estou criando automaticamente aqui um ID, então eu tenho certeza que vai ter um map ID, eu não preciso fazer nenhuma verificação, tá bom? Aí a gente vai ter o nosso title, nosso título, que vai ser map title. Também a gente vai ter, né? O title é required. A gente tem a description, que vai ser o nosso map description. Podemos deixar assim também, já que o description ele pode ser nulo, né? A gente, quando for criar o nosso to-do, a gente não precisa realmente passar uma description. E aí a gente tem o nosso cdate, né? Que é a nossa data. E aí lembra que a gente passou ele para esse milliseconds since epoch, tá? A gente transformou a nossa data para milliseconds. Agora a gente precisa passar de volta o nosso date milliseconds para date time, que é o que ele está querendo aqui, tá? E aí para isso a gente faz um datetime ponto from milliseconds, milli não micro, tá? Selecione o milli, tá? Lembrando que é só confirmando aqui, é milliseconds e milliseconds, certo? E aí a gente passa então o nosso map date aqui. Uma vírgula, vírgula aqui e um ponto e vírgula aqui. No final podemos salvar e agora está tudo ok, tá? Então o nosso from map está criado. Lembrando que a gente vai receber um map, certo? Que é o map que a gente fez aqui do toMap. Lembrando que para ter acesso a esse valor, a gente precisa colocar a chave, tá? Então aí a gente pega o map, colocamos a chave dele e aí com isso a gente vai ter esse valor aqui que seria do ID, tá bom? E aí a gente vai então retornar esse novo to-do model, tá? E aí então, como a gente está fazendo uma iteração por cada map, né, do nosso to-do, então a gente vai ter esse map aqui e esse map aqui. Aí a gente vai acabar retornando então uma lista de to-do models novamente aqui para o usuário, tá bom? Deixa eu adicionar uma vírgula aqui para dar uma formatada. E aí agora só faltou um ponto toList, né? Por quê? Porque o map, né, ele transforma para iterable, né? E a gente está esperando que a gente retorne uma list, tá? E então a gente faz um ponto toList aqui no final. E aí, no final, a gente vai retornar aqui do lado esquerdo nulo, certo? Por quê? Porque a gente não teve nenhum erro. E aí, do lado direito, a gente vai retornar os próprios to-dos, né? A nossa própria lista de to-dos, tá bom? E aí, caso ele tenha dado como nulo, né? Aqui no nosso to-dos JSON, né? Ou seja, a primeira vez que a gente carregou aqui o nosso aplicativo, a gente vai retornar aqui do lado esquerdo nulo. E aí do lado direito, uma lista vazia de to-do model, tá? Daí ele para de reclamar, tá? Por quê? Porque a gente vai retornar uma lista vazia, né? De to-dos model, já que a gente não vai ter nada salvo ainda. E aí a gente não teve nenhum erro, tá bom? Ufa, bastante informação, eu sei, tá? Coders, mas é normal. Principalmente se você está começando, tá bom? Mas eu espero que eu tenha conseguido passar bastante informação e tenha conseguido, durante todas essas aulas, tá? Passar bastante conteúdo mesmo para vocês, tá bom? Espero que estejam gostando. Se curtiu, deixa o like e a gente vai continuar então na próxima aula trabalhando aqui nesse serviço, só que agora para salvar e pegar os nossos to-dos feitos aqui, né? Os que a gente clicar aqui e der o check, tá bom? Então é isso, valeu, Coder, e até a próxima aula.